A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a diaconisa Priscila, do Ministério iPad Missões. E hoje o pastor, nosso pastor presidente, que é o pastor Aguinaldo Júnior, ele me escolheu para estar trazendo uma palavra, né? Uma palavra para os irmãos, uma palavra que venha trazer edificação para a vida de cada um, tá bom? É uma palavra muito conhecida, essa palavra ela se encontra aqui no livro de Marcos, capítulo 4, e o verso, a gente vai ler do verso 35 ao verso 41. E o tema dessa mensagem é Jesus acalma a tempestade, tá bom? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E neles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, essa é uma palavra que ela vem falar com a gente sobre as tempestades, né? E como o título da mensagem ele já fala que Jesus ele acalma a tempestade, né? Jesus ele tem o poder de acalmar todas as tempestades. E o que essa palavra vem falar comigo e vem falar com você é que nessa vida que a gente vai passar sim por tempestades, né? Jesus ele disse na sua palavra que no mundo a gente teria sim aflição, né? Que a gente ia passar por aflição aqui nesse mundo. Só que era pra gente ter bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo, né? Então assim, a gente aqui nessa terra, a gente vai sim passar por muitas aflições, a gente vai passar por tempestades. Mas o que a gente precisa entender é que Deus ele tem um propósito em tudo que a gente passa. Por mais que o momento seja doloroso, por mais que o momento seja difícil, a gente precisa acreditar que naquele momento ali Deus está trabalhando em algo nas nossas vidas, algo para ser transformado, algo que precisa ser mudado. Então Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Mesmo quando a gente está passando por uma situação muito difícil, uma situação muito dolorida. Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa que Deus está demorando para agir. Muitas vezes a gente pensa que Deus está tardando, mas a gente esquece que Ele sabe de todas as coisas. Deus ele é onipresente, Ele é onisciente, então Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então muitas vezes a gente se pega pensando: Senhor, mas o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Meus irmãos, Deus, Ele não dorme, Ele vê todas as coisas, Ele vê as suas noites que você não dorme, Ele vê todas as suas lágrimas, então Ele sabe de todas as coisas, só que as coisas acontecem no momento dEle, não é no meu momento, nem é no seu momento, porque nesse tempo em que essa tempestade está acontecendo na nossa vida, é um tempo para a gente se achegar mais a Deus, é um tempo para a gente ter uma intimidade mais profunda com Deus e conhecer um Deus verdadeiro que muitas vezes a gente não conheceria antes de estar passando por esse problema. Então, às vezes, ou na maioria das vezes, a tempestade ela faz você se aproximar de um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, que talvez se você não tivesse passado por essa tempestade, você não conheceria. E a palavra de Deus fala também que Deus ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então, quando nós estamos passando por uma tempestade ou uma tribulação, lembra que Deus tem uma promessa na sua vida e que Ele vai velar para que essa promessa se cumpra. Isso é um fato assim que a gente precisa entender e não deixar que o medo venha fazer com que a gente desista, porque a gente precisa entender que nós temos uma promessa e que essa promessa vai se cumprir na nossa vida. Então, independente do momento que você está passando, independente das circunstâncias que você está vivendo, creia que esse Deus ele é poderoso para mudar todas essas circunstâncias. E quando você estiver passando por esse problema, por essa tempestade, assim como os discípulos passaram aqui, não foi fácil para eles também estar passando por essa tempestade. Eles estavam ali no barco, eles estavam obedecendo a Deus. Deus falou para eles, Jesus falou para ele: olha, passemos para o outro lado. Então eles obedeceram, eles estavam ali na obediência de Deus.
E quando no meio desse caminho acontece de vir essa tempestade, então eles se desesperaram, assim como muitas vezes acontece na minha e na sua vida, a gente também se desespera, mas a gente precisa entender que se Deus estiver no barco, nenhuma tempestade vai fazer o nosso barco naufragar, porque Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos esforça. Meus irmãos, a gente não pode confiar no homem. A palavra de Deus diz também: maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos que só Ele tem o poder de acalmar toda e qualquer circunstância da nossa vida. Então, que a nossa confiança venha sempre estar firmada em Deus, em Jesus Cristo, que é aquele que nos salvou, que é aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, independente do que você estiver passando, que você venha crer nessa palavra, que você venha crer que o mesmo Deus que acalmou aquela tempestade, que se levantou, porque, meus irmãos, tem um momento, a gente ora, a gente clama, a gente jejua, a gente faz o que é cabível a nós, porque tem uma parte que cabe a mim e cabe a você fazer. A gente precisa orar, a gente precisa clamar, a gente precisa jejuar, a gente precisa mostrar para Deus também que nós estamos aqui porque nós cremos nele e de alguma forma a gente está lutando, porque Ele deu as armas para a gente lutar, Ele deu as armas, né? A palavra de Deus, ela fala sobre as armas que a gente precisa usar para estar lutando diante das aflições, diante das circunstâncias, diante dos problemas. Então que a gente venha usar essas armas, mas que a gente venha crer que Ele é quem pode todas as coisas. Então que a gente não venha confiar no nosso braço, mas que a gente venha confiar no braço do Senhor, porque do mesmo modo que Ele estava naquele barco, Ele também está na minha vida, Ele também está na sua vida, e do mesmo modo que Ele acalmou aquela tempestade, Ele tem o poder de acalmar a tempestade da sua vida e a tempestade da minha vida, assim como Jesus fez, né? Quando eu leio essa palavra, passa um filme na minha cabeça, porque Jesus, Ele acalmou a minha tempestade, né? Um dos momentos assim mais difíceis que eu passei, quando meu esposo pegou Covid e ficou internado, eu não via nada da parte assim do homem, né? Meu marido, ele estava desenganado pela medicina. O meu marido, ele é um milagre hoje. E Deus, Ele, com as suas poderosas mãos, Ele trouxe a vida para o meu marido. Então, mesmo que eu olhasse ao meu redor, que ali, para mim, estava tudo acabado aqui, a medicina não tinha o que fazer, ele já estava desenganado, mas Deus, com o seu poder, Ele teve o poder de acalmar essa tempestade e trazer de volta o meu marido. Então, eu tiro uma lição muito grande desse processo que eu passei no ano passado. No momento mais difícil da minha vida, foi o momento que eu mais tive contato, o momento que eu mais tive experiência com Deus. Então é uma coisa que eu levo comigo hoje. Os momentos difíceis, eles servem para você se aproximar de Deus. Então, se você está passando por algum momento difícil, pegue esse momento e faça dele um momento que você vai estar junto com aquele que tudo pode, junto com aquele que vai te ajudar verdadeiramente, com aquele que tem o poder de mudar a sua história, com aquele que tem o poder de mudar e transformar a sua vida. Então, que você possa entender que por mais que a gente, nessa vida aqui, a gente vai sim estar passando por alguns problemas, né? Se a gente for fazer uma comparação, né, do mar, a gente também passa aqui por mares revoltos, né? A gente passa por muitas dificuldades, mas que, meus irmãos, a gente vem entender que Deus, Ele está no nosso barco e que em todos os momentos da nossa vida Ele está presente, nos bons e nos ruins, e que por mais que a gente ache que Ele está demorando, Ele sabe o momento certo de agir, porque algo está sendo transformado na nossa vida, algo está sendo mudado. Então que a gente venha ficar com essa palavra no nosso coração, que quando a gente estiver passando por uma tempestade, que esse momento seja um momento de se achegar mais a Deus, de conhecer um Deus que você ainda não conhecia e crer que Ele tem o poder de acalmar toda e qualquer tempestade que você está passando. Amém? Eu espero que essa palavra fique no coração de vocês e que venha edificar, né, a fé de cada um. Amém? Irmãos, falar da palavra de Deus é um privilégio, né? Hoje eu vejo assim a palavra de Deus como, assim, a palavra de Deus, ela tem que ser primazia na nossa vida. E a gente poder falar dessa palavra é um privilégio muito grande, né? Então é um privilégio poder estar aqui falando para vocês uma palavra de Deus para edificação. Então é muito importante que aquele que vê essa mensagem, aquele que a mensagem tiver alcançado, que vocês possam estar compartilhando esses vídeos para que outras pessoas também possam, né, ter o alcance, né, possam ouvir essa palavra, né? Então que vocês possam estar compartilhando com parente, com amigo, possam estar curtindo, né? Assim também vocês também estão plantando uma semente no reino do nosso Senhor Jesus, né? Porque a palavra, ela é uma semente e a gente está aqui
para plantar essa semente. E quem vai dar o crescimento é Deus, né? Então a nossa parte é só plantar, é só levar a sua palavra, né? Pregar o evangelho. É isso que Deus quer de mim e de você. Então que você possa estar compartilhando com seus amigos, com seus parentes, possa estar curtindo esse vídeo. E tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?